Olá, bom dia! Vamos a mais uma aula de História. Em nossas aulas de História, a gente vem falando sobre a questão do surgimento da imprensa. Na aula passada, não foi? A gente estudou sobre a imprensa, né? O que ela qual foi o objetivo dela. A gente viu também, né? Como as pessoas na época utilizavam a imprensa para estar expondo seus ideais, para estar dando as suas opiniões. E a gente vai ver hoje na nossa aula de História que a imprensa, ela revolucionou a história do nosso país. Mas chegou um determinado momento em que as pessoas, elas foram barradas de exporem suas opiniões. Ou seja, né, houve uma repressão com relação à exposição de pensamentos. E a essa época deu-se o nome, né? A imprensa passou a ser chamada, né, de imprensa repressiva. Por que repressiva? Porque passou-se a perseguir as pessoas que tinham opiniões contrárias, que pensavam, né, contrária às ações do governo. Então, deu-se a esse nome um período de repressão. Então, a nossa aula de hoje de História, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que foi esse período de repressão, o que ocasionou, por que, né, esse período foi vivenciado na nossa história. Então, ele diz aqui que a partir de 1964, a história da imprensa brasileira, ela foi influenciada pelo novo regime de governo. A gente viu na nossa aula passada que a nossa forma de governo, ela ia modificar-se, né? Por quê? Porque o nosso país, ele passou a ser governado por militares. E esse período passou-se a chamar de regime militar, né? Porque os governantes que comandavam o nosso país, eles eram militaristas, né? E aí eles tinham, assim, sabe, eles eram pessoas que, como é que se diz? Eles eram muito rústicos na questão de comandar. Eles eram, vamos dizer, numa linguagem bem popular, eles eram muito mandões e queriam que fosse feito só aquilo que eles pensavam, que eles mandavam. Então, por isso, né, que surgiu aí, a partir desse momento, um golpe militar. O que foi um golpe militar? Foi o que o presidente João Goulart, ele foi, né, afastado do poder, né? Ele foi afastado do poder e aí foi que entrou os militaristas no país, né? Então, nosso país passou a ser governado por militares. Esse governo, ele era muito ditador, ou seja, né, ele impunha, né, ele colocava suas características autoritárias e repressivas, não deixando que o povo se expressasse, não deixando que o povo tivesse livre arbítrio para falar. Então, o que foi que aconteceu? Eles criaram uma imprensa, né, que essa imprensa, ela vedava todo tipo de comunicação que viesse ferir o governo, ou seja, que falasse contra o governo. Então, eles, né, pegavam os jornais, eles modificavam os textos, né, eles não editavam os textos para que, né, não chegasse até o governo ou até outras pessoas, né, a forma como algumas pessoas pensavam sobre o que estava acontecendo na época. Ele diz assim, ó, para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação, ou seja, né, eles passaram a vigiar esses meios de comunicação, como também as manifestações artísticas, né, como os jornais, né, que os jornalistas, né, que gostavam muito de expor suas opiniões, os músicos, os compositores e os autores, eles eram constantemente prejudicados, eles eram constantemente barrados por suas opiniões, certo? Aí, a ditadura e a imprensa alternativa, o que foi que eles fizeram? Com toda essa repressão, o que foi que eles fizeram?
um grupo de pessoas criaram uma imprensa alternativa. O que era essa imprensa alternativa? Era a imprensa, né, que fazia com que muitos jornais e revistas, eles que faziam a oposição da ditadura, ou seja, eram jornais e revistas que publicavam artigos contrários à oposição. Então se chamou isso de imprensa alternativa. E essa imprensa alternativa, ela utilizava muito do recurso humorista, né? Ou seja, utilizava muito o humor para estar expondo suas ideias. E essa forma de humor, eles utilizavam muito as charges, né? Que as charges, elas serviam, né, para divulgar ideias contrárias ao regime militar. A população não estava gostando daquele tipo de ditadura, daquele tipo de repressão. Então eles começaram a manifestar, já que eles não podiam falar, né? Eles criaram essa imprensa alternativa. Eles criaram essa imprensa de desenhos, onde eles, né, faziam charges, onde as suas ideias, as suas opiniões eram transmitidas visualmente através dessas charges, através desses desenhos. E ele diz que um dos principais jornais, né, que muito utilizou este recurso para estar, né, falando contra o governo militarista, era o jornal, né, o Pasquim, que ele foi criado em 1969. Como vocês veem aí na página 255 do livro de vocês, né? Ele tem aí um desenho, uma imagem, né? Ele diz: estes são os vereadores, homens sem visão, né? Você está vendo pela imagem, né, que todos estão o quê? Utilizando óculos. Então é um humor, né? Eram pessoas que não é porque eles eram cegos, né? Eles eram cegos de conhecimento, vamos dizer assim. Então, para chamar a atenção do público, né, eles disseram que esses aí eram os vereadores, que eles não tinham noção, que eles não tinham conhecimento, né? Se deixavam levar. Então, por isso que ele botou: estes são os vereadores, homens sem visão, né? Então, a imprensa alternativa, ela foi um veículo muito importante para combater, né, a imprensa, ou para combater o regime militar, certo? A importância da liberdade de expressão. Ele diz assim: com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão, ou seja, as pessoas não podiam falar, não podiam expor suas ideias. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e de ser ouvido. Então, isso era o que acontecia, né, nesse regime militarista. Atualmente, ele diz: a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Então, nos dias atuais, né, nós temos o livre-arbítrio para estar expressando as nossas opiniões. Só que, claro, né, a gente tem que expressar as nossas opiniões sem ferir o outro, sem agredir ao outro. Naquela época, isso não era permitido, né? Essa liberdade de expressão não era permitido. Por isso, né, o período conhecido como o período de repressão. Aí veio também o aparecimento da internet. Com o aparecimento da internet, muita coisa, né, ela modificou-se. A imprensa, ela ficou mais vasta, ela ficou mais com maior poder de atingir o público. Então, na década de 90, a ascensão da internet, ou seja, o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Veio a seguir algumas das consequências do uso da internet pela imprensa, como você observa aí, né?
que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê na internet, né? A gente tem que ter cuidado de onde é a fonte das notícias, né? Que a gente tem muito fake news. Então, a internet, né, ela é, vamos dizer assim, ela é benéfica por um lado, mas é maléfica por outro lado, principalmente para aquelas pessoas que são cegas, vamos dizer assim, né, que não tem um olhar apurado, que não tem um conhecimento, que qualquer, né, que vão em busca de qualquer notícia em qualquer site, né, e depois sai espalhando, sem saber se realmente aquilo é verídico ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com a questão do uso da internet. Ela é um meio de comunicação super avançado, mas que também, né, ela pode destruir, assim como ela pode destruir em questão de segundos, ela também pode destruir. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então essa foi a nossa aula de história, falando sobre a questão do período repressivo, que foi a época em que os nossos governantes, eles eram militaristas e eram pessoas, né, que tinham todo o poder em suas mãos e que a população tinha que obedecer prontamente, né? E que depois, né, a população ela começou a se revoltar e ela começou a utilizar os meios alternativos para estar reivindicando aquilo, né, aquele período, né, aquela forma de governar do seu país, que foi exatamente a imprensa alternativa, né, que utilizou principalmente das charges, que são, né, críticas ao governo, para que ele pudesse refletir e ver, né, que o país não podia continuar daquela forma, que as pessoas tinham que expor suas opiniões. E aí veio a internet, a ascensão da internet, e com isso, né, muita coisa melhorou. Então, vocês vão estar fazendo a atividade da página 257. A primeira questão, a letra A e a letra B, certo? A letra C não precisa vocês estarem fazendo, porque quando a gente for corrigir a atividade, a gente fala um pouquinho, né, com os colegas sobre ela, tá bom? Então, faça a primeira, letra A e letra B.